Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje a gente vai falar dos 3 fundos imobiliários mais baratos e mais negociados da nossa Bolsa de Valores. Antes de começar, eu quero pedir o seu apoio para você curtir e se inscrever no nosso canal. Vamos lá então. Pessoal, estou aqui no site Funds Explorer, já falei desse site aqui várias vezes no nosso canal. Não ganho nada para falar dele, mas é uma ferramenta muito interessante, gratuita, que você pode utilizar para pegar aí bons fundos imobiliários, para conseguir filtrar bons fundos imobiliários, e é isso que a gente vai fazer hoje. Vamos aqui em ferramentas, não vou mostrar o site, a finalidade desse vídeo não é isso. Eu vou te mostrar os 3 fundos imobiliários que são mais negociados e que estão mais baratos na Bolsa de Valores, e a gente vai falar um pouquinho sobre eles, sobre cada um deles. Pessoal, é o seguinte, ó, quando você vai em ferramentas, ranking de fundos imobiliários, você consegue filtrar pelos fundos imobiliários, né, pelos indicadores dos fundos imobiliários. E é isso que é interessante, né, não só pelos indicadores, mas também por setores. Vou explicar rapidamente aqui como funciona, né, caso você tenha interesse, entra aí na sua casa, no seu computador, no seu celular, que você vai conseguir fazer uma filtragem bem interessante. Você pode selecionar por setores, né, por exemplo, eu não gosto do setor de shoppings, você clica, ele vai remover todos os fundos que são desse setor, desse segmento. Não, eu não gosto do setor de hospital. Você tira, ele vai remover também. Legal? A gente vai considerar aqui todos os setores, né, todos os segmentos, para a gente poder achar os fundos mais líquidos e mais baratos também. A gente só vai remover aqui, então, alguns indicadores para ficar mais fácil da gente analisar. Bom, para começar, eu vou tirar todos e aí eu vou colocando os que a gente vai utilizar. A gente vai usar o preço, né, que é importante a gente saber se esse fundo imobiliário ele está caro ou barato, com base no preço também. A liquidez diária, que é o ponto importante desse vídeo, né? A gente precisa saber quais são os fundos mais negociados na bolsa, então quais são os fundos mais líquidos da bolsa. E a gente vai precisar também aí do dividend yield, não é o foco, né, a gente falar dos dividendos, mas já vou utilizar o indicador dividend yield também, porque é importante. Quem busca investir em fundos imobiliários tem que buscar dividendos sim, porque é um ótimo veículo de retorno mensal para você. E a gente vai utilizar também o P sobre VPA para a gente saber se esse fundo imobiliário ele está ou não barato. Pessoal, então é o seguinte, quando você seleciona aqui então os indicadores, os filtros que você deseja, você pode ainda selecionar dentro do filtro, né? Por exemplo, liquidez diária, eu posso colocar os fundos mais líquidos primeiro. E é isso que eu acabei de fazer, você vai clicando aqui em liquidez diária e você consegue colocar. E olha só que interessante, né? MXRF11, como sempre, o fundo imobiliário mais líquido aí da Bolsa de Valores, não é à toa que é o maior fundo imobiliário em número de cotistas, pessoas físicas, e ele está com um dividend yield acumulado aí de 10% nos últimos 12 meses e um preço sobre valor patrimonial de 0,95. Pessoal, o que é o preço sobre valor patrimonial para quem não sabe, né? O preço é o preço que ele está valendo hoje e o valor patrimonial é o valor que esse fundo imobiliário, é o valor da cota que esse fundo imobiliário tem. Então vamos supor que ele tem um patrimônio líquido aí de R$1 milhão e ele tem 100 mil cotas. Então significa, né, que se você dividir aí o patrimônio do fundo de R$1 milhão pelas 100 mil cotas, ele vai ter um valor patrimonial aí por cota de R$10. Se o preço da cota estiver em R$10 no mercado, ele vai ter um P sobre VPA de 1, porque 10 dividido por 10 dá 1. Então, é exatamente assim que funciona essa conta de uma forma simples, né? Resumida só para você entender. Então, qual que é a lógica aqui? A gente já separou os fundos imobiliários que são mais líquidos, que são mais negociados, e agora a gente vai ver os que têm o P sobre VPA abaixo de 1. Por quê? Esse indicador pode significar que o fundo imobiliário está barato. Lembrando, né, que não é uma recomendação, você não deve usar somente um indicador para tomar a sua decisão, mas nós vamos partir dele para poder buscar aí os fundos que estão mais baratos. Depois você deve analisar cada fundo imobiliário a fundo. Bom, dito isso, então, o que a gente vai fazer agora é buscar os fundos imobiliários que têm o P sobre VPA abaixo de 1 nessa ordem, né? Na ordem lógica aqui da liquidez. Como a gente pode ver, né, o MXRF11 é o primeiro candidato, né? Ele tem um P sobre VPA abaixo de 1 e ele é o fundo mais negociado da Bolsa atualmente. O segundo, VGHF11, né? Ele também é bastante negociado, só que ele está com PVPA acima de 1, né? Então, talvez não seja interessante a gente analisar esse fundo partindo do pressuposto
que esse indicador indica para a gente que ele está caro. É claro que isso, como eu disse para vocês, você não deve analisar somente um indicador, mas nesse vídeo a gente vai utilizar esse indicador como base para a nossa teoria de achar os fundos imobiliários mais baratos. O terceiro, HCTR11, inclusive esse é um fundo que a gente fez um vídeo sobre ele, né? Eu vou deixar aqui no card desse vídeo aqui, a gente já fez vários vídeos sobre ele, mas é um fundo que se envolveu aí em algumas polêmicas e tudo mais. Muitos investidores ficaram preocupados com o fundo e o preço da cota acabou caindo, por isso que ele pode estar barato e é por isso também que ele está com P sobre VPA de 0,90. Vamos continuar procurando aqui, descendo um pouco mais, 0,93, VSLH11. Pessoal, então esses são os três fundos que estão mais baratos segundo esse indicador e segundo a lógica aí da liquidez também. Claro que tem outros que estão mais baratos, né, que isso ainda, por exemplo, aqui o TORD11, só que na lógica da liquidez, esses são os top 3 fundos imobiliários mais baratos. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro deles é MXRF11, né? A maioria das pessoas conhece, a maioria dos investidores da Bolsa de Valores já ouviu falar do MXRF11. Vou passar rapidamente sobre ele aqui. Ele é um fundo aí que tem um patrimônio líquido bastante sólido, bastante consistente, de 2,3 bilhões, paga bons dividendos de forma recorrente aí, né? No último mês ele pagou aí 10 centavos por cota, então isso dá um dividend yield de mais de 1% ao mês. É um fundo imobiliário de papel, então ele investe predominantemente aí em certificados de recebíveis imobiliários, né? Os famosos CRIs. É um fundo imobiliário que qualquer investidor pode investir, né? Então, investidores em geral, não é somente para investidores profissionais ou qualificados. E aqui mostra também as taxas, pessoal. Esse site é muito bacana também, porque você consegue ver as taxas. Ele aqui, no caso, tem uma taxa de administração de 0,90% ao ano. Então, dito isso aqui, a gente consegue ver os dividendos também, né? Então é bastante interessante para a gente ver que os dividendos desse fundo ele vem crescendo aí com o passar dos meses, né? Esse mês de março foi o mês aí que pagou mais dividendos nos últimos tempos, e a gente espera que ele continue pagando bons dividendos também. Aqui, né, caso você tenha interesse, analise o fundo, né? Não é uma recomendação, não é porque o P sobre VPA dele está abaixo de 1, que ele é um ótimo fundo imobiliário, que você deve investir sem estudar, muito pelo contrário. Estude, entenda os riscos e veja se vale a pena. Segundo, HCTR11, como eu disse, é um fundo imobiliário que sofreu bastante aí nos últimos meses, nos últimos dias, por conta aí dos investidores estarem preocupados com o fundo, mas o fundo ele tem um patrimônio líquido de 2,4 bilhões, né, um fundo bastante grande, bastante consolidado. É um fundo mais arriscado, sim, a gente já fez um vídeo sobre isso, mas é um fundo que talvez valha a pena você estudar e está com P sobre VP, né, ou P sobre VPA de 0,88. Também é um fundo de papel, né, investe predominantemente aí em CRIs e aqui tem as taxas. Ele é um fundo que tem as taxas um pouco mais altas, mas que também é um fundo que paga bastante, né, que tem um bom retorno. E é por isso que ele cobra taxas mais altas. E os dividendos, a gente pode ver aqui que ele vem caindo ao longo dos meses, mas mesmo caindo, ele vem pagando bons dividendos, né? Um percentual interessante, mais de 1% ao mês em dividendos. Claro que a cota também veio caindo e é por isso que esse dividend yield ele acaba aumentando, né, em percentual. E o terceiro da nossa lista é o VSLH11, um fundo imobiliário bem menor, tá, pessoal? Se a gente comparar aí com o MXRF11 e o HCTR11, é um fundo imobiliário bem menor, de 300 milhões aí de patrimônio líquido aproximadamente, mas é um fundo imobiliário também bastante negociado e que paga bons dividendos e que está com um preço sobre valor patrimonial de 0,93, ou seja, abaixo de 1. Então isso significa, né, que o fundo imobiliário ele está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Isso indica um ponto de atenção para você olhar para o fundo, né, estudar, entender se vale a pena. Aqui tem as taxas do fundo, tá certo? E aqui os dividendos. A gente pode ver, né, ele é um fundo bastante novo e é por isso que a gente não tem muito histórico aqui de dividendos, como o MXRF11 ou até mesmo o HCTR11. Mas mesmo assim, ele é um fundo que paga bons dividendos, né, que pagou bons dividendos aí, seja nos últimos 3 meses, nos últimos 6 meses ou nos últimos 12 meses, né? Nos últimos 12 meses aí está com um dividend yield de 17,20%. E no último mês, 1,25%. Pessoal, o que a gente pode extrair desses 3 fundos imobiliários que a gente acabou de ver agora? Primeiro, né, que eles estão sendo negociados abaixo do valor patrimonial.
Segundo, que são fundos imobiliários que muitos investidores negociam, compram e vendem suas cotas. Isso é um ponto positivo que eu vejo também, porque se os investidores estão comprando e vendendo, significa que são fundos ali que as pessoas se interessam, não necessariamente porque são bons, mas porque as pessoas se interessam em comprar e vender. Então, isso é um ponto importante para você levar em conta na sua análise, né, para você estudar também. E o terceiro ponto que eu acho que é muito importante, que eu levo em consideração, é que eles pagam e pagaram bons dividendos aí nos últimos 12 meses, no último mês também, né, mais de 1% ao mês. Então, isso é interessante, já que eu considero os fundos imobiliários ótimos veículos para você ter de renda mensal, aí, de renda recorrente caindo na sua conta todos os meses. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Se você quiser que a gente faça um vídeo específico de algum desses 3 fundos imobiliários, comenta aqui abaixo o nome do fundo, MXRF11, VSLH11 ou HCTR11, que a gente vai fazer um vídeo específico explicando, analisando o relatório gerencial e tudo mais, falando sobre esse fundo imobiliário. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.